E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Amém, irmãos? Amém. Como eu falei, que Deus é Deus que faz florescer onde tem terra seca. Amém? É muito fácil, irmãos, chover no rio. Que significado teria para chover na água? Né? Significado algum. Já tem água em abundância. Lá no mar, né? Quando a gente vai à beira do mar, na praia chove muito em determinadas épocas. Você vê que se levanta a nuvem e chove bastante lá no mar e às vezes nem chega à terra. Mas o mais importante, irmãos, é quando a chuva ela molha a terra seca. Aí tem significado, aí tem sentido. E nós somos como gotas de água. E João, ele entende isso. Porque ele está na cidade, ele está num movimento onde tem muito aglomero de gente. E às vezes, onde já tem água em abundância, não precisa chover. Você está entendendo isso? Amém. João entende que o que necessita de água é o deserto. Então o que ele faz? Ele correu para o deserto. Lá que necessitava de produzir. Muitas vezes a gente quer ficar em lugares de conforto, de qualidade. Isso é digno, claro, é bom. Em lugares que já em abundância o que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer. Mas o bom seria quando nós entendêssemos que o projeto de Deus é entrar em lugares aonde o reino ainda não entrou. O reino não foi estabelecido. Então, irmãos, João entende isso e ele vai para o deserto e ele começa a ministrar. Então ele corre para lá, ele começa a anunciar o projeto de Deus, ele começa a anunciar ao povo: arrependei-vos. E é tão interessante, irmãos, que ele percorre a Judéia, toda aquela região de deserto. Ele não fica parado, ele não é um homem que fica parado num lugar esperando as coisas acontecer. Você está entendendo? A Bíblia diz que ele percorre a Judéia, toda aquela região do deserto, à beira do Rio Jordão, ministrando, falando de Deus, pregando, colocando para fora aquilo que Deus colocou no coração dele. Ou seja, ele não fica parado em um ambiente, como muitas vezes a gente pensa: eu ficar parado aqui, as coisas vão acontecer aqui. Não, irmão, se eu não me movimentar, se eu não andar de um lado para o outro, se eu não procurar a buscar as coisas que eu quero para a minha vida, para o meu semelhante, as coisas que Deus tem para nós, eu parado não vai funcionar. Ele percorria de um lugar para o outro pregando. E nessa movimentação de João, a multidão, o povo começou a ver. Então correram para lá. E lá a Bíblia fala que ele começou a batizar as pessoas. Irmãos, tu imagina abrir uma igreja no deserto? Eu quero abrir na cidade. Eu quero abrir onde tem gente. Eu quero abrir onde tem movimento. Eu quero me dar bem aqui, porque na cidade, afinal de contas, o povo está na minha volta. Ele foi para lá. Tu sabe, quando o reino de Deus está estabelecido no teu coração, que você coloca para fora, aonde você estiver, pode ser no deserto, vai florescer. Eu vejo através da vida de João. Então ele está lá, ele começa a pregar, e quando ele observa, irmãos, vem o pessoal da cidade, o pessoal do templo. E a Bíblia fala que o pessoal do templo, eles gostavam de usar roupas finas, né? O pessoal da cidade. Ao invés, ele era diferente. Ele usava, a Bíblia fala, ele se alimentava de mel silvestres, comidas naturais que ele encontrava ali naquela região. E ele colocava a sua roupa, a Bíblia fala que era de pele de camelo. Bem simples, bem humilde. E ele, irmãos, tinha um cinto de couro, tudo feito de animais. Olha como ele vivia naquele lugar, é impressionante. Aí ele está ministrando e está batizando muitas pessoas que se arrependiam e chegavam até ele e se prostravam e diziam: eu quero ser batizado, eu quero aceitar o que você está falando. E irmãos, ele observa que logo em seguida vem um pessoal do templo e esse pessoal já vem com uma roupa diferente. Então ele já começa a ministrar uma palavra diferente, porque essas pessoas eles não estão lá para se arrepender. Eles estão lá para ver o movimento.
Eles estão ali para criticar muitas vezes. Lá chega o sacerdote, chega o sumo sacerdote, chega os levitas, chega o pessoal que cuida do templo e diz, ó, o que está acontecendo aqui? Ele começa a falar raça de víbora. Ele muda o vocabulário. Porque as pessoas, irmãos, não têm interesse nenhum pelo reino, eles têm interesse sim pela posse deles, pelo que eles estão fazendo. Então, irmãos, nós temos que ter muita visão e ter entendimento, porque João Batista, ele mudou uma história, ele mudou a sua geração. E o que mais me impressiona, o movimento dele foi um movimento exato da forma que Deus queria, porque logo em seguida ele se aproxima Jesus. Jesus que estava com o reino. Ele disse, ó, é chegado o reino de Deus. E Jesus se manifesta aonde João estava ministrando a palavra de Deus. A irmã Miriana falou aqui sobre, será que estamos fazendo certo? Será que estamos fazendo errado? A gente nos preocupa um pouco, porque a gente foi criado de uma forma, e agora Deus está movimentando a igreja de outra forma. Deus, ele não muda, mas ele se movimenta. Amém? Então, irmãos, como a pastora falou, Deus está preparando esses dias. Deus está preparando e separando o povo dele. Porque muitos vão se arrepender, mas muitos vão chegar para criticar. Então essas pessoas precisam mudar o vocabulário com eles, assim como fez João Batista. Raça de víbora, como vocês vão fazer para fugir da ira do Senhor, que está por vir? Então que nós possamos estar congregados em unidade no Senhor e receber Jesus como nosso Salvador na nossa vida e ser batizado, irmãos. Por quê? Porque isso é um sinal do reino de Deus. Isso é um projeto de Deus. Quando João Batista vê o reino chegando, Jesus chegando, ele disse, mas como você vai se manifestar aqui? Eu é que dependia de ser batizado por ti. Jesus se humilha e diz, não, careça que eu cumpra a palavra do Senhor. Então é palavra do Senhor para nossas vidas. Você que já tomou decisão, você que já está caminhando com a igreja, não importa a quantia, a quantia de gente, não. O importante é eu e a minha casa. Você decidiu estar servindo ao Senhor. Então seja um João Batista na sua geração, que toca a geração, chama atenção, né? Vai lá para o deserto. Ou seja, lá no deserto ele frutificou, lá no deserto ele teve sucesso. Amém, irmãos? Às vezes nós nos desesperamos com o deserto, mas o deserto é o lugar certo para nossas vidas. Do que adianta chover lá no rio? Precisa chover em terra seca. Eu vou contar uma historinha para você, em pouco tempo, poucos minutos, de uma empresa. Nós estamos falando sobre empresa aqui, a irmã mencionou sobre empresa, vocês também. Tinha os vendedores dessa empresa e o patrão disse, ó, você vai em determinada região, a empresa de calçado, né, sapatos. Você vai em uma determinada região aqui do estado e eu quero que você apresente o nosso trabalho, o nosso sapato para aquela cidade, para aquele pessoal lá. Aí um saiu para um lado e o outro para o outro. O outro foi para outra região, né, 2 funcionários vendedores da mesma empresa. Porém, um chegou naquele lugar e ele olhou para as pessoas, ninguém usava sapato. Ninguém usava sapato nos pés. Ele olhou assim e disse, aqui não vai dar negócio, né? Porque a gente vê com a perspectiva da visão, dos olhos. Ele olhou para as pessoas, ninguém usava sapato, então ele percorreu a cidade inteira. Disse, pô, ninguém usa sapato aqui neste lugar, não vou vender nenhum sapato aqui. Eu vou embora. E foi para casa e apresentou para o patrão na empresa, ó, patrão, é o seguinte, lá naquela cidade, naquele lugar, as pessoas não usam sapato. Ao contrário do outro funcionário que voltou dizendo, não, nós vamos vender demais, porque todo mundo usa sapato nessa outra cidade. Aí o patrão olhou para ele e disse, rapaz, é nessa cidade que você viu que ninguém usava sapato, é nessa cidade que nós vamos prosperar. É nessa cidade que nós vamos levar o nosso trabalho e nós vamos apresentar e as pessoas irão comprar e nós vamos ser abençoados naquela cidade. Por quê? Porque nós vamos apresentar alguma coisa que as pessoas vão se agradar. Afinal de contas, o nosso trabalho é bom. E eles foram. E foram muito bem sucedidos. Por quê? Porque é lá que precisava do sapato.
Você está entendendo isso, irmãos? Então, João Batista, ele foi ousado pelo reino. Lá precisava de florescer, lá no deserto. Ele foi bem sucedido lá no deserto. Então, se você está no deserto, lembre-se que tem uma forma de ser bem sucedido no deserto. Primeira coisa, nós precisamos, como foi mencionado aqui, colocar Deus na frente. Quando Deus está no negócio, pode ter certeza que no deserto florescerá.